3 pessoas morreram na onda de incêndios florestais que atinge a Austrália. Fogo que as autoridades dizem estar fora de controlo. 3.000 soldados combatem as chamas em um dia com condições catastróficas. Dos mais de 100 incêndios florestais que assolam os campos de Sydney a Brisbane foram declarados como emergências. As temperaturas e os ventos fortes podem atingir níveis sem precedentes. Milhares de bombeiros trabalharam em Nova Gales do Sul, antecipando o que chamavam de risco de incêndio fora de escala e condições catastróficas. Ventos fortes, temperaturas elevadas, as condições climatéricas não são as melhores e as autoridades dizem que os próximos dias não vão ser diferentes. Pela primeira vez em 10 anos, a cidade de Sydney também está sendo atingida. Mais de 5 milhões de pessoas vivem na metrópole que é cercada por grandes áreas de mata nativa. Os incêndios que estão a lavrar em força na Austrália transformaram o dia em noite. A costa leste do país é a mais afetada pelo fogo. A zona está a ser atingida por uma seca severa, condições que estão a dificultar o combate às chamas. We know the weather forecast for tomorrow is at catastrophic levels, and based on that, plus the conditions we've experienced in the last few days, I've accepted the advice of Commissioner Fitzsimmons and declared a state of emergency across New South Wales. As we speak, we continue to have more than 60 fires burning across New South Wales. More than half of them remain uncontained. 10 of them are at the Watch and Act alert level, and given what we saw yesterday and the expected weather conditions again today, we can expect to see the alert levels increase on a number of these fires up in northern New South Wales. As autoridades declararam estado de emergência, cerca de 500 escolas foram encerradas. Também a Califórnia está a ser afetada por vários incêndios. Mais de 200 bombeiros estão nas operações de combate. O nível do mar pode subir mais de 1 metro até 2100 se o aumento nas temperaturas se mantiver, revelou nesta quarta-feira um relatório da ONU que alerta que isso pode forçar o deslocamento de milhões de pessoas no mundo todo. Como consequência da subida do nível do mar, as zonas costeiras podem tornar-se difíceis para viver. Quase 190 milhões de pessoas terão de ser deslocadas até 2100. Mas um estudo agora publicado pela Academia Norte-Americana de Ciências revela uma estimativa pior. Se nada mudar, em 2100 a temperatura média do planeta terá aumentado 5 graus Celsius, o que pode provocar uma subida do nível dos oceanos de mais de 2 metros, com o gelo da Groenlândia e da Antártida a derreter.
Marea record, Venezia è in ginocchio. 2 vittime nella notte nell'isola di Pellestrina, sono stati raggiunti in alcuni punti anche i 197 centimetri di acqua. Solo nel 1967. A inundação foi causada por fortes chuvas que coincidiram com a lua cheia e provocaram a maré alta. De acordo com as autoridades, a água chegou a 1,90 m de altura, uma marca histórica. Portos, gôndolas e balsas, que servem como táxis aquáticos, foram danificados. Escolas, teatros e clubes estão fechados. Locais turísticos ficaram inacessíveis. O prefeito de Veneza afirmou que as inundações são um efeito das mudanças climáticas e pediu ajuda ao governo central. She's thirsty, hungry, and too weak to get up. Cold water is poured on her to try and cool her down, but the animal is too far gone. 24 hours later, she's dead. Temperatures can reach more than 45 degrees Celsius, and even the fish are struggling. There are too many animals competing for scarce food and water, and many are exhausted. Mil cientistas de todo o mundo assinaram um estudo publicado na revista Bioscience, onde revelam que as alterações climáticas estão a evoluir mais depressa do que esperavam e as mudanças radicais nas políticas do ambiente são determinantes, nomeadamente para conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris. O estudo prevê que, sem medidas drásticas, em 10 anos a temperatura mundial possa subir 1,5 graus. Apesar das chamadas de atenção, os autores do estudo da Fundação Ecológica Universal dizem que a União Europeia tem trabalhado de forma significativa para cumprir ou até superar as metas. Ladies and gentlemen, the origins of the environmental movement as we see it began back in 1968 when the Club of Rome was formed. The Club of Rome has been described as a crisis think tank which specialises in crisis creation. The main purpose of this think tank was to formulate a crisis that would unite the world and condition us to the idea of global solutions to local problems. In a document called The First Global Revolution, authored by Alexander King and Bertrand Schneider, on pages 104 and 105, it stated, "In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers, of course, will be caused by human intervention that will require a global response." That's the origin of global warming, ladies and gentlemen. Chica, ¿cómo se fue esa? Mira. A la gran. A la gran. A la madre. A la. Vente para acá. Hoy sí vente para acá. Mira. La vista aérea de este lugar evidencia la magnitud del deslave y las dimensiones del barranco, cuyas laderas se han erosionado por la lluvia, desfogue de aguas negras y el viento. Ahí va.
Io guarda. What is happening right now, the extreme temperatures that are engulfing Greenland, what will this mean for the rest of the planet? And can you talk about the issue of climate refugees, the symptoms of the climate crisis, from food shortages to thousands and thousands of people fleeing from regions affected by drought and water shortage, such as, throughout the world? The key factor for Greenland's and other land ice loss is sea level rise. Now, that will take decades to really be felt in earnest. Between now and when we really have large sea level rise, it's during high tide, storm surge, thermal expansion, events like Superstorm Sandy that flooded the New York subway that you get when you combine sea level rise with thermal expansion and high tide and storm surge. But more immediate, and I'm glad that you mentioned that, is that actually the continents are heating up about twice as fast as the global temperature, just like the Arctic is heating twice as fast as the global temperature. The continents are drying. This is undermining food security. We are seeing more drought, and that will be a more immediate consequence. Sea level rise is an urgent, huge issue, which ultimately will force really uncountable people, numbers of people, to forfeit their land in coastal areas that we cannot justify or afford to build sea defenses. And those displaced people will add on top of food refugees and drought refugees, which we're already seeing today. We want to thank you so much for being with us. I'm Amy Goodman. Jason Box is our guest, professor and ice climatologist at the Geologic Survey of Denmark and Greenland. Punhado de poderosos integram o Clube da Morte, unidos para trazer sobre a Terra o mal inimaginável. E o tempo já está à mão. Um e-book revelador e imperdível. Adquira o seu pelo link na descrição do vídeo.